Olá, nesta edição do Alesp Cidadania falaremos da importância de reconhecer, valorizar e celebrar as heranças culturais e históricas do povo negro. A ancestralidade, nesse contexto, representa o elo entre passado, presente e futuro, resgatando a memória de gerações que resistiram e contribuíram de forma inestimável para a construção da sociedade. Em nossos estúdios, recebemos a gestora cultural Carla Zulu e o cofundador do MNU, MC Levi, ele que também é um griot. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, Carla, Levi. Obrigada, Pedro. Muito obrigado. Prazer receber vocês aqui. Levi, o que é um griot, para quem não conhece? Eu também estou um pouco curioso. A palavra, inclusive, ela é francesa, né? E há uma controvérsia na medida em que nas nações africanas, nas diversas nações, você tem a pessoa mais velha de uma dessas, eu diria, inclusive, o seguinte, né? Como o número é muito grande de nações e atividades, vou citar logo para de onde a gente provavelmente tenha vindo, não é? Que é de Angola, né? Então, o mais velho da nação, da tribo, tem a responsabilidade de reproduzir a continuidade dessa cultura, né? Na abertura do programa, você está colocando, inclusive, o seguinte, né? É a nossa ancestralidade que ela, juntamente com o presente, você aponta para o futuro. É como o pássaro sankofa, não é? Que você olhando para trás, você para quem olha para o futuro. O griot é a pessoa que tem essa responsabilidade na comunidade, o mais velho, mais respeitável, né? Pelos jovens, pelas crianças, pelos anciãos, que tem esse papel. Eu ganhei esse griot várias vezes na minha vida. Primeiro foi um espetáculo de teatro em Diadema, dirigido por Oswaldo Faustino, acompanhado por essa moça quando era menininha ainda, e a gente fez um espetáculo com os jovens da cidade chamado Se Liga Mano. Era um espetáculo que trazia 66 jovens que eram do hip hop, que tinha inclusive na sua forma os 4 elementos artísticos, e eu fui o personagem criado pelo Oswaldo, que era um griot. E esse griot, ele tinha uma característica diferente dos griots, que são as pessoas mais velhas das nações. Nesse espetáculo, eu era um griot que olhava para o futuro, para o passado, como Sankofa. Então eu olhava a minha entrada no palco, eu estava num lugar muito alto, eu entrava no palco, e aí eu estava cantando, e tinha uma música no fundo, "Ei, griot, que tu vês aí, griot." Eu via o passado e via chegando os jovens, e eles iam entrando em cena. Dali para cá, eu ganhei esse nome de novo em outro lugar, que foi no terreiro da minha família. Minha irmã Sueli, com 13 anos de idade, né, ela incorpora na cozinha da minha mãe. Uma casa humilde, periferia, cujo território ainda é desta pessoa, dessa família. Margarida, minha mãe, Vó Sabá, né? Os meus ancestrais visitam lá cotidianamente o tempo todo. Em ancestralidade, em espiritualidade, eles são sempre presentes. E aí, o que a minha irmã, que é a mãe de santo, fez? Ela criou um cargo no terreiro. Toda vez que eu chego no terreiro, né, tocam os tambores, rufam os tambores para eu entrar, e todos os filhos de santo me reverenciam, esperam chegar no lugar para ficar sentado como eu estou hoje aqui, que vocês já me colocaram, e aí começa a gira. Então, um griot contemporâneo, ele está muito ligado à ancestralidade, ao passado, mas esse nome griot francês, há outros nomes nas culturas africanas que não é griot, são outras coisas, né? Carla Zulu deve saber, depois ela pode dizer o que é que tem nos outros lugares, tá bom? Eu acho que é muito difícil saber o que quer da vida, ou quem a pessoa é realmente, sem saber o passado, né? Sem conhecer um pouquinho as suas raízes, como você falou, seus ancestrais. Qual a importância desse conhecimento, Carla? Para nós, Fernando, primeiro agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui. Mas para nós, pessoas negras, é de fundamental importância, porque pode definir, inclusive, vida ou morte. A gente tem ouvido falar de muitas pessoas não negras e pessoas brancas que assim se identificam, que sabem de onde vem, de onde parte. Minha família é ibérica. Ibérica da onde? Da Itália. Então eu consigo ter uma segunda cidadania a partir da minha comprovação, da minha história, dos meus documentos, e posso viver como cidadão italiano, naturalizado inclusive.
No nosso caso, ainda que testes de DNAs possam dizer, olha, existe uma porcentagem do seu DNA que é europeia, ela não diz de onde. E para nós vai dizer, você é oriundo da África Central, Subsaariana, do Norte, mas isso também não nos dá uma total localidade. Então, eu costumo dizer que nós negros vivemos muito um não lugar, porque sabemos que não somos brancos, mas não sabemos de onde viemos. Então, a gente vive numa eterna busca fenótipa, né? Que é diferente de outros países, como os Estados Unidos, que você é negro a partir do seu genótipo, sua gota de sangue vai dizer que você é negro. Aqui a gente é negro pelo fenótipo. Então a gente tem uma grande confusão e outro grande não lugar, que é o lugar da parditude. Que as pessoas pardas, inclusive saiu algumas matérias essa semana, as pessoas pardas não se identificam como negras. Sendo que o IBGE, junto com o Movimento Negro Unificado e com outras bases de movimento negro, entenderam que a junção de pretos e pardos formariam os negros. E hoje a gente tem jovens que por falta de letramento ou por falta de pertencimento, mas meu pai e minha mãe são brancos. Eu sou pardo, mas eu descendo de quem? Eu descendo de um avô que foi escravizado. Isso também nos gera muito orgulho. E aí algumas dessas pessoas, algumas não, muitas, quase 60% das pessoas que disseram pardas, elas não se identificam enquanto negros. E aí a gente tem um grande problema. Se a gente entendeu, lá nos anos 90, que pardos e pretos seriam negros, hoje fazer essa dissociação é um grande desserviço. A gente vai começar a perder novamente. E perder nesse momento pessoas, né? Então, quando o Levi fala que ele é um griot, a gente está falando de países que foram colonizados pela França. E a gente tem todo o Caribe, Ilha da Martinica, Jamaica, países que são colonizados e que têm uma língua-mãe francesa. Né? E aí a palavra griot é francesa e eles se adequam a isso. Em Angola, como ele disse, nos troncos Banto e Bakongo e Kikongo, a palavra é akaló, que é a mesma coisa. É um grande contador de histórias, um grande perpetuador de saberes. As crianças precisam saber de onde elas vieram. Por que meu nome é Kissi? Porque Kissi, em determinado idioma Swahili, quer dizer a primeira estrela que aponta no céu. Sua mãe chegou e foi a primeira estrela a apontar, esse deu o seu nome. Então, tem sérias tradições que vão se perdendo, e eu não vou entrar no mérito se é propositalmente ou não, mas uma coisa que a gente precisa manter as raízes, né? Essa ancestralidade, ela tem que pulsar. Pessoas como eu, como você, como Levi, que temos mais melanina, podemos dizer alguns de nós como retintos, elas não vão passar imune nos lugares. Ninguém vai olhar para mim e achar que eu sou branca ou morena. Eu sou negra. Mas a partir do momento que eu não educo as crianças para entender que ser pardo é ser negro e que isso é divino, é maravilhoso, a quantidade de coisas que você tem, a riqueza ancestral que você carrega, se você não educar as crianças para isso, a gente vai começar a perder e perder e perder. Porque a miscigenação que outrora se deu através de violência, hoje ela se dá através de afetos. Hoje a coisa mais comum que nós temos são casais interraciais. E tudo bem, quem somos nós para mandar nos afetos das pessoas? Mas se eu não trouxer a herança do papai e da mamãe juntas, em nível equitativo, alguém perde. E quem perde é um grande povo que construiu esse país. Né? Aqui nessa terra tem o nosso sangue, seja derramado pela morte ou pelo esforço de construir. Extrair os minérios, fazer toda a arquitetura do país, tudo isso foi feito com mãos negras. Então a gente precisa manter essa ancestralidade viva, né? Trazer isso com orgulho, com amor, com fé. Agora, contar essa história, lembrar dos antepassados também desfaz essa confusão na cabeça dos jovens, como você mencionou, né? Eles não sabem quem são, de onde vieram e a partir dali não sabem nem o direito o que fazer no futuro. Qual a importância de passar esse conhecimento para os mais jovens, Levi? Eu quero até agradecer essa pergunta, porque eu passei a minha vida fazendo isso, né? Eu passei fazendo isso porque quando eu cheguei, antes de chegar em Diadema, em 93, eu já tinha uma atividade desenvolvida em São Paulo, né? Na gestão de quando o Luiz Orundina foi prefeito em São Paulo, o secretário de Educação era Paulo Freire, e aí eu conheci muito bem uma pedagoga, né? Que também é militante do MNU, militante com a gente, mas Sueli Chan. Também trabalhou no serviço público. E ela, enquanto pedagoga, foi chamada por Lisete Arelaro, que também foi uma diretora da educação em Diadema, mas também
da USP e tudo mais, já não está mais entre nós, mas Lisete está aqui agora com a gente, eu tenho certeza, né? Lisete está aqui conosco. E aí, agradecendo, inclusive, é bem que vocês lembrarem de como é que foi essa história. E aí, tem um programa, um projeto, que chama-se RAP, R-A-P, Ritmo e Poesia, Rhythm and Poetry, RAP, repensando a educação. Esse projeto foi escrito por Sueli, aprovado pela Lisete e pela equipe do Paulo Freire. E consiste no quê? Né? Consiste no quê? Consiste de jovens, que hoje já não estão tão jovens assim, né? Racionais MCs, Brown, LF, né? KLJ e Ed Rock, né? Ice Blue, todos eles, juntamente com outro grupo da Zona Leste, que era o DMN, Defensores do Movimento Negro, 2 grupos de rap que se preocuparam por que a escola de boy, as escolas de boy são da hora e porque a nossa escola é zoada desse jeito. E com essa inquietação, com essas coisas nos 9 nais da cidade de São Paulo, nós fomos nos dirigir, inclusive, a cada uma desta periferia, e eles iam lá para conversar com a equipe de direção da escola, acontecia mais no EJA, né, nos ensino à noite, para conversar com a direção da escola, para conversar com a comunidade que vinha assistir esses artistas. Você tinha nessas escolas mais de 3, 4, 5 mil pessoas. Lugares no Capão Redondo, que muitas vezes nós estávamos lá, todos nós, havia tiroteio lá fora. Né? A gente escutava o tiroteio lá fora. Então essa realidade dessa juventude daquela época, nós estamos falando aqui, Luiz Orondina foi prefeita de 88, 89, a 93, e naquele momento, estes jovens é que davam essa linha, a preocupação, como as coisas acontecerem. É diferente do contato com a juventude de hoje. Essa juventude de hoje, ligada ao movimento hip hop, ligada inclusive ao funk, ou por que não, ligada ao pagode, elas estão muito mais preocupadas hoje em dia com a possibilidade realmente de fazer sucesso, de gravar os seus discos, inclusive, e está tudo certo, viu? Para mim não está nada de errado nisso, porque na verdade nós temos inclusive que fazer a necessidade desses jovens crescerem, desenvolverem, estar na sociedade. Agora, o que está faltando muitas vezes é essa identidade que esses jovens tinham, né? Você chamar Mano Brown, chamar esses meninos de mulato, alguma coisa disso, você arruma muita confusão, né? Porque eles assumem como negros. Olha para o Brown, até hoje. O Brown, naquela época, era chamado para alguns da sociedade de moreno, né? Porque tem a pele não tão quanto retinta, mas olha para a mãe do Brown. Então essa coisa da identidade, do se reconhecer a si mesmo, está ligado à ancestralidade, está ligado a essa forma, essa maneira de luta dessa juventude, ela permanece, tem que mudar a forma estratégica de você tratar com isso. É claro que é com formação, com construção dessa formação de uma nova visão de mundo, de sociedade e principalmente ter oportunidades. É isso que vai fazer com que esse jovem cresça e cresça com uma visão lá em África, parando por aqui e apontando para o futuro. O que, na opinião de vocês, deve ser feito para melhorar a qualidade da escola lá da periferia, para torná-la mais adequada, mais agradável? Porque os jovens de hoje têm tecnologias, têm várias informações chegando ao mesmo tempo. E a escola parece que parou no tempo, né? Ela está lá com um livro e com um caderno e não tem trazido esse conhecimento que vocês mencionaram de forma mais atrativa. Como chegar nesse ponto? Eu tenho algumas coisas que eu gosto de falar, que são: o jovem está próximo da tecnologia, mas ele está afastado de si. No final dos anos 2000, a gente teve um boom de divórcios, né? Muitos divórcios, muitas separações. E aí essa mãe, que tinha a incumbência única de cuidar da casa e dos filhos, ela passa a ser a provedora desse lar. E muitas vezes sozinha, porque questões, né, N. Essa mãe passando a deixar esse filho desassistido, não por nenhum tipo de culpa ou responsabilidade, mas pela emergência de se alimentar, esse filho começa a perder referencial dessa mãe, dessa tia. Nas casas de negros a gente tem muito essa coisa de domingo vem todo mundo para cá, vamos sambar, vamos comer feijoada, vamos ser felizes e confraternizar. Com esse trabalho, com o fim dos casamentos, com a dissolução desses casamentos, a gente começa a ter essa mulher no papel central. E ela começa a empurrar para a escola deveres que são delas.
E eu digo novamente, sem nenhuma culpa, porque a essa mulher foi delegada a função de te vira, acabou teu casamento, você vai ter que se reinventar para o mercado de trabalho agora, devolver sustento para os teus filhos e ainda ser mãe. E é claro que em alguma coisa a gente vai falhar, até me coloco nesse lugar. Mas o que acontece? Essa criança ela vai se dissociando da família, da mãe, e vai se associando à rua, aos amigos, ao universo, que também é atrativo. Então, a tecnologia, ela não está colocando o jovem na rua, como era na nossa época. Ela está colocando ele no quarto. Uma tecnologia que traz jogos onde só tem um ganhador, ela se afasta totalmente das nossas culturas ancestrais. Porque para nós, oriundos de África e sabedores desses conhecimentos, a gente só vence no coletivo. E a tecnologia, especialmente jogos como Roblox, entre outros, diz para você o seguinte, você é o vencedor. Todos os outros têm que ser derrotados. E a partir disso a gente vai criando um mecanismo egocêntrico e egóico de dizer que eu sou o vencedor e eu me distancio de qualquer coisa que seja plural ou coletiva, inclusive da escola. A escola deixa de ser atraente porque te ensina sentidos de coletividade, te ensina a pluralidade de viver junto em sociedade, que se não é uma das funções da escola, se não está acontecendo lá, reclame, né? Mas é uma das funções. E quando eu chego lá, que eu não sou mais um vencedor, que eu não tenho seguidores porque eu sou o top do ranking, eu não tenho aquele interesse. Eu quero estar no lugar onde alguém veja que eu sou vencedor, ainda que eu não tenha rosto, que seja um avatar, ainda que seja aplausos que ninguém me conhece, de quem não me conhece, mas quem me conhece vai perceber, inclusive, as minhas fragilidades. E aí a gente, nós mães, precisamos dessa reinvenção de dizer, a sua fragilidade é o que interessa. A sua subjetividade é o que vai fazer a diferença nesse universo. Não ser igual àquele a ponto de vencê-lo, que é o que os jogos e a tecnologia traz. Então, a escola, ela precisa olhar para dentro, de novo, o movimento de Sankofa, olhar para dentro para desenhar o futuro. E não é trazendo a tecnologia, é trazendo os saberes ancestrais. O sentido de coletividade tem que ser cada vez mais presente nas escolas. E aí eu apelo para as antigas reuniões de APM, reuniões de pais, as mães têm que vir, mãe tem que ser parte da escola, porque se eu delego para a escola educar o meu filho e não ensinar uma grade curricular, eu preciso estar lá. Porque eu preciso saber que educação é essa que meu filho tem. Se é uma educação libertadora, aprisionadora, se é inclusiva ou excludente, mas a partir de conceitos que eu também concordo. Então, falta para a escola reuniões abertas, como conselhos, APMs, reuniões de pais abertas, para definir, inclusive, planejamento escolar. Como que a gente vai aplicar a Lei 10.639/2004 aqui dentro? Mãe, a senhora que é uma pessoa negra, qual é a sua experiência enquanto negra? O que a senhora quer trazer? Pai, você que é um pai negro presente, o que você quer trazer? A gente teme muito a violência. E como a gente faz para que os nossos filhos não só sofram com a violência, como também não sejam praticadores dessa violência no futuro? Então, eu sinto que há ausência da confluência entre pais e gestão escolar. Acho que isso é um... É importante também destacar a localidade de cada uma das escolas, né? Você queria complementar o que ela falou? Fica à vontade, Davi. Fica à vontade. Porque eu quero apresentar uma novidade, né? E as novidades são bem-vindas. Sempre. Né? Dentro da linha do que ela está colocando, é fundamental a gente citar, vou citar a minha querida cidade de Diadema, cheguei lá em 93, estou lá até hoje, né? E nesses últimos 3 anos tem uma coisa muito interessante, que além, eu faço parte também, né? Do Fórum de Promoção da Igualdade Racial Benedita da Silva de Diadema. Esse fórum, ele organiza um curso de História da Cultura Africana e Afro-Brasileira, né, desde 2011, né, quando a gente perdemos as eleições por lá, e a gente falou, o que nós vamos fazer? Pegamos o que nós tínhamos de conquistados na legislação da cidade, né, no calendário da cidade, e vamos exigir que isso seja aplicado, inclusive, pela gestão, pela administração. E mais do que isso, nós vamos criar um curso para que a gente possa conseguir e conquistar o direito de você efetivamente fazer com que a Lei 10.639 e a 645, que é do indígena, né, que ela seja aplicada nas escolas. Nas escolas públicas, municipais, e em todos os níveis, até nível superior, você encontra, inclusive, a lei está lá. Mas eu quero ver implementar essa lei.
Então a gente, através desse curso, nós chamamos professores, pessoas que estão estudando para se aprender e quando estiver na sala de aula, ter contato. A hora que a gente conseguiu agora, 3 anos atrás, nós estamos em 2021 para cá, nós conseguimos implementar na cidade de Diadema um programa, né? Um programa, o projeto está indo inclusive para a Câmara, talvez a gente consiga que ela seja efetivada, né? Que é o que nós chamamos do programa de Didandara e Piatã. O que é o programa, o projeto Didandara e Piatã? Nada mais é do que trazer a cultura africana através do jogo da mancala. Nada mais do que você trazer um baú com várias referências para as crianças de tudo quanto é material, livros, para que as crianças possam desenvolver. E os professores também. Agora, cadê os pais? Os pais são chamados para as reuniões para conversar sobre isso, para eles assimilarem juntos, porque tem um problema muito sério quando se trata de mexer com essas coisas. Qualquer batuque que você bater numa sala de aula, corre o risco de ser tratado de macumba, né, de coisa negativa, e muitas vezes os pais impedem que a criança vá para o programa. Alguns vão, outros não. Então é necessário uma estratégia. Eu faço parte lá também dessa organização da educação municipal na cidade, do NEIRÉ, que é o núcleo, né, da história da questão racial, juntamente com uma equipe de professores. E nós do Fórum Benedito ministramos o curso também para os alunos e para os professores. Existe uma ligação entre a sociedade civil, né, juntamente, inclusive, com as professoras. Eu tive a oportunidade de ver um curso para os professores ministrado por Carla Zulu, entendeu? Alguém famoso. Alguém famoso, mas que Carla Zulu não conheço. Sou obrigado a concordar com você, Lelê. Agora sim, estou entre amigos. Foi aonde levou para as pessoas para conhecer o projeto do que é o Museu da Favela, né? Isso fez com que essas professoras trouxessem esses alunos para ir lá no museu. Então, essas revisitação que vamos fazer nos espaços, como já fizemos também no Museu Afro Brasil, com as professores, com as equipes, isso enriquece essa escolaridade. Agora, é muito curto, foram 3 anos, e aí precisa de muita resistência, muita luta, muita luta, que nós, inclusive, estamos reafirmando de novo nesse mês de novembro, né? No dia 20 de novembro, eu tive a possibilidade de termos em São Paulo, né? Em São Paulo, cadê meu crachá? Ah, bom. Agora ele anda com esse crachá 24 horas. Em São Paulo, porque nós tivemos... Aqui, tá certo. Gente, aqui está sendo marcado a 20ª... Tá certo aqui? Tá certinho. Tá certinho? Certíssimo. Tá. A 21ª marcha, né? Ela tem um tema esse ano, é a Marcha da Consciência Negra em São Paulo, né? É Palmares de Pé, Racismo no Chão, com Zumbi e Dandara Vivem em Nós. Essa marcha aconteceu no 20 de novembro. E também nesse mesmo 20 de novembro, nós tivemos que celebrar uma das pessoas que foi um grande líder, que esteve junto com essa marcha, que é esse rapaz aqui que está no Orum, também está chegando conosco hoje aqui, meu querido Flávio presente. Jorge, um dos fundadores desse processo, tá vendo? Tá certinho. Tá certinho? Aí, tá certo? É. Por quê? Porque a gente tem que reverenciar os nossos, e esse nosso muito jovem, morreu aqui com 68 anos de idade, mas era um desses grandes guerreiros. Então essa ligação do movimento social, né, com a educação, com as crianças, com a escola, traz grandes frutos. E é médio e longo prazo, não é a curto prazo. Não se queira tirar essas coisas imediatamente. Nós conseguimos com Racionais MCs lá há muito tempo atrás. E agora estamos conseguindo com esses alguns avanços, algum crescimento, né? Infelizmente, a gente sofre o revés, inclusive, da própria gestão pública a nível federal e tudo mais, de pessoas dizendo... Não precisa pegar, não? Então tá bom. Obrigado. Continua. Nós, de pessoas dizendo, inclusive, que tirando a questão de gênero, tirando da educação matérias importantes, fazendo com que, inclusive, você dividiu de novo o seguinte, azul e rosa outra vez. E essa crítica minha vai pelo seguinte, nós temos que ter uma forma de avançar, de crescer e continuar crescendo. Eu acho que a educação é o caminho, a formação é o caminho. E a arte e a cultura é o complemento disso tudo.
Acho que tudo tem que andar junto, né? Educação, Sim. cultura, Sim. arte, ancestralidade, história, né? Cultura que você passa de forma oral para essas crianças, para que elas aprendam e se conheçam cada vez mais. A gente daqui a pouquinho continua o nosso bate-papo, a gente vai só fazer um breve intervalo. O Alesp Cidadania volta já já. Estamos de volta com o Alesp Cidadania, hoje falando sobre ancestralidade. Levi, eu fiquei curioso no primeiro bloco para te perguntar o que é o MNU, o Movimento Negro Unificado. 50 anos de história, né? E o que antecedeu o MNU também. Tem duas coisas que eu acho que são fundamentais, né? Primeira coisa, em 1972, no Rio Grande do Sul, o poeta Oliveira Silveira, né, foi a pessoa que pensou na consciência negra, né, no Dia Nacional da Consciência Negra. Esse Dia Nacional da Consciência Negra vai ser firmado depois, no primeiro congresso, daí já foi criado o nome MNU. O que aconteceu antes? Antes é que o que você tinha em São Paulo, principalmente em São Paulo, você tinha no Bexiga, né, além da escola de samba do Bexiga, que é um grande quilombo da Saracura, né, da população negra, nos momentos da ditadura militar, você tinha algumas coisas que iam se organizando, porque antes do MNU você tem outros movimentos que aconteceram. A Frente Negra Brasileira nos anos de 30, né, a Associação do Negro em São Paulo, né, que tinha Oswaldão, que acabou sendo assassinado na ditadura militar. Você tinha uma série de questões, né, organizadas por movimentos negros. Em 53, Abdias do Nascimento criou o Teatro Experimental do Negro, em São Paulo, junto, inclusive, com Solano Trindade, no Embu. Então, sempre teve essa mobilização do movimento negro. Mas vai acontecer em 78, 76, 77, essa reorganização, né, de combate, inclusive, à ditadura, vai acontecer dois fatos. Primeiro, a organização e a conversa que era feita dentro da EBO. O que era EBO? EBO era uma livraria que tinha no Bexiga, não é? Era uma livraria, e dentro da EBO você tinha também a Associação Cultural do Negro, não tem um outro nome também no Bexiga, não é? Que dessas organizações. Vai acontecer dois fatos importantes. Primeiro é a organização, tentando colocar o nome como uma instituição, uma entidade, isso no mês de junho, e marcaram para fazer um ato, uma manifestação em julho, que coincidiu com dois fatos violentos que aconteceram. Um, violência física, e outra, violência psíquica, porque os atletas do Clube de Regatas do Tietê foram impedidos de entrar na área social do Clube de Regatas do Tietê, né? Eram atletas, incluindo da equipe de basquete. E Robson Silveira de Aluz, né, que jogava futebol, que era do Ipiranga, né? O Robson Silveira de Aluz, num baile, né, você ia para um baile e tudo mais, na saída da madrugada do baile, passou perto de uma feira que estava começando, e pegou as frutas, furtou umas frutas, uma caixa de frutas, foi embora para casa, e aí esse feirante pediu para o delegado, para a polícia, procurar o Robson, que estava jogando futebol no Ipiranga. Ele foi preso, né? Levado para uma delegacia em Goianésia, foi espancado e, entre outras coisas, foi amputado o seu pênis. Então, no 7 de julho de 78, era o momento de fazer um ato na Praça Ramos de Azevedo, né? Se organizando pelo entorno para poder chegar até a Praça Ramos. E eu não estava na organização desse ato, eu não estava na praça para ir para a Praça Ramos, eu tinha naquele dia, lido um jornal, o Diário Popular. Quem trabalhava no cultural era Oswaldo Faustino, né, que é um desses militantes que também vai estar lá no 7 de julho de 78. Né? E aí, ao ver essa matéria, eu e mais dois amigos que trabalhavam na Duratex, eu sou de profissão também, eu sou contador.
né? Na época eu fazia faculdade de Ciências Contábeis, na Tibiriçá, eu era estudante também. E aí falaram, vamos ao ato. E nós fomos ao ato que foi na Praça Ramos de Azevedo, em 7 de julho de 78, protestando contra a morte do Robson Silveira da Luz e a discriminação dos atletas do Tietê. E foi lido um documento por 2.000 pessoas, os soldados, a polícia, guarda, todos eles no sentido de você reprimir, e com grandes lideranças. Abdias do Nascimento estava ali, Lélia Gonçalves estava ali, uma série de outras lideranças, Milton Barbosa, que está entre nós ainda hoje, Hamilton Cardoso, que não está mais um grande jornalista, são pessoas que estavam naquele momento fazendo um protesto contra essa situação de violência, discriminação, preconceito que estava acontecendo. Ali surgiu naquele dia, lê aquele documento, foi o MUCDR. O que é o MUCDR? É o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, que um ano depois, em 1979, vai organizar o seu primeiro congresso. Nesse primeiro congresso, algumas coisas vão ser aprovadas. Primeiro, o Dia Nacional da Consciência Negra, foi aprovado nesse congresso, né? E a modificação do nome, para que fosse chamada a palavra negro, para ser chamado Movimento Negro Unificado, né? Em 1979. Nós estamos em 2024, né? O MNU continua organizado a nível nacional em vários estados, e hoje a estratégia da política, da ação, da luta contra o racismo, ela se une com várias entidades hoje. O MNU não se coloca mais como sendo uma única entidade. Você tem como entidade hoje, por exemplo, né, a própria CONEM, Coordenação Nacional de Entidade Negra, dessa que a gente mostrou o Flavinho aí. Também tem organizações do movimento de mulheres, tem organizações que tem a nível nacional dos quilombos, né? A CRENAC, que é a Organização Nacional dos Quilombolas. Então, hoje o movimento negro ele é muito mais amplo, dificuldade maior, inclusive, de se organizar e discutir, mas o MNU é o berço da criação dessa ação, dessa luta do movimento que está até hoje. Então, inclusive, a grande conquista deste ano é que nós temos o Dia Nacional da Consciência Negra, feriado nacional. Demorou muitos anos para chegar a ser isso. Oliveira Silveira, desde lá do Rio Grande do Sul, e está aqui conosco hoje, presente espiritualmente, está muito feliz. E aqui nessa casa mesmo, na Assembleia Legislativa, o ano passado, o deputado Barba e outros deputados aprovaram também no Estado. Então, o feriado nacional é uma coisa muito importante, né? Então, o MNU continua, eu continuo cofundador e atuando no MNU e nas outras entidades também. Você mencionou esse fato, em 79 são aí 45 anos de história. Na opinião de vocês, nesses 45 anos, quais foram os principais avanços além do 20 de novembro? Bom, o que eu enxergo, né? Quando a gente vai falar de questão racial, o que eu enxergo? Que eu sou uma pessoa nascida nos anos 70 e vou ser jovem nos anos 90. Nos anos 2000, quando a gente tem, então, a lei de cotas aprovadas, quando a gente tem os concursos, quando a gente tem a entrada do Enem, do ProUni, eu percebo, de lá para cá, nesses 20 e poucos anos, a grande aderência de pessoas negras, a grande, enorme, avassaladora aderência de pessoas negras nos ambientes acadêmicos. E isso me dá uma grande alegria porque bate diretamente nas teses de tantas pessoas. Já diz Viola Davis, nos Estados Unidos, Michelle Obama, Sueli Carneiro. O que as pessoas negras precisam é de acessibilidade, de oportunidades. Então, quando você oportuniza a entrada, o ingresso de uma pessoa negra dentro do sistema acadêmico, ela vai se desenvolver. Claro que a gente sabe que todo ambiente escolar ele carrega uma certa hostilidade, porque ele te condiciona a andar sobre determinado padrão. Então, haverão hostilidades, mas isso haverá para qualquer pessoa. E para os negros um pouco mais, com certeza. Então, eu percebo um grande avanço. Hoje a gente tem doutores, médicos, advogados, cientistas sociais, antropólogos, publicitários, grandes e de renomes negros. Isso traz para a gente um conforto de dizer, tá, conseguimos. E quem são os filhos dessas pessoas? E como que esses filhos se leem também? Então, é aí que eu continuo batendo na tecla da educação. Tem muita gente preta que é contra cotas, mas é contra cotas porque não consegue entender. Você sabia, Fernando, que se uma pessoa tiver 3 a 4 graus de miopia comprovado, ela entra numa cota para a universidade como uma pessoa
que é deficiente visual. 3 a 4 graus de miopia é consertado no óculos, mas é considerado uma deficiência. Que se você vem de outro país para fazer o revalida, né, para ter o seu diploma validado aqui, você também entra no sistema de cotas, seja você de qualquer país. As cotas sempre existiram. Então, é importante quando a gente fala de cotas, o que é cotas? Quando vieram? Quem inventou? Quando, ao final do período escravagista do Brasil, ao final de 1888 para 1889, abre-se a grande porteira para os países ibéricos trazerem, então, e países orientais, trazerem pessoas para cá. A placa, Brasil, em se implantando, tudo dá. Então, veio gente para cá demais. Ali começa um sistema de cotas. Porque uma pessoa que vem de um país onde eu estou aqui na condição de sequestrado e eu sou liberto, sem nenhuma condição de reparação histórica ali, financeira, nenhuma, você me traz uma outra pessoa de outro país que vai, inclusive, aprender comigo, porque não podemos descartar que os europeus eram camponeses. Não vamos fazer vista grossa para isso, as pessoas eram camponesas e elas vêm aqui aprender metalurgia, aprender mercenaria, tudo com as pessoas negras. E vão ser, então, os profissionais. Elas já ganham o sistema de cotas, porque quando chegam aqui, elas ganham um pedaço de terra e um acordo de que, em X anos, essa terra passa a ser sua. Então, quando você olha para uma pessoa negra na faculdade, se formando, ainda que ela tenha um berço familiar que estudou, que conseguiu dar condições para ela, é impossível você negar o ponto de partida. Quando alguém fala assim, eu sou a primeira pessoa que fez universidade na minha família, isso é uma comemoração ancestral, porque veio de onde você veio, o seu povo veio sequestrado, sofreu todo tipo de injúria, todo tipo de maltrato, e alguém da sua família consegue, da segunda, na terceira geração, entrar no universo acadêmico, dar aula, falar com as pessoas de igual para igual, ser compreendida, ser respeitada. É daí que a gente está falando. Qual é o ponto de partida? Os seus ancestrais europeus, ibéricos, asiáticos, eles chegaram aqui num sistema de cotas. E aí você hoje quer negar cotas para o meu povo que não teve o mesmo acesso. Então, é importante desmistificar o que é cota. Cota não é uma coisa para dar uma esmola para pessoas pretas que não conseguem entrar. Pelo contrário, é que essas pessoas possam concorrer equiparadamente. E adentrando o universo acadêmico, a gente tem aí o sucesso. Pode vir, continue. Como é que você sabe que eu queria falar mais um pouquinho? Eu não sei. Sinto que a energia, né? O meu olho, né? Eu tenho duas coisas que eu acho fundamentais, né? Primeiro, que no Brasil Império, a colônia também, no Brasil Império, nós éramos proibidos, nós negros, nós éramos proibidos de estudar. A revolta dos malês, que acontece em 1835, foram estudados pelos árabes que vieram para cá, porque falavam, inclusive, o idioma árabe, né? Luiz Amarrim e toda a revolta dos malês. Nós vamos ter o Luiz Gama na Loja das Américas, porque foi maçom, e porque, se vocês puderem assistir o filme, se já assistiram, né? O Dr. Gama, um momento, inclusive, que Luiz Amarrim, aliás, fiquei todo emocionado quando vi Luiz Amarrim no filme, na Diadema, me arrepiei todinho, né? Falei, nossa senhora, né? E ela aparece de uma forma pequenininha, pretinha, uma lutadora, e aí ela está conversando com o marido, né? Dizendo, cuida do menino. O cara era viciado em jogo e vendeu o filho, vai até, tem a cena aí até a porta da beira-mar, e o menino é pego e jogado para os traficantes, eles vão na marra, e aí o que eles fazem? Tiram o sapato do menino e jogam fora, e jogam ele no mar. Ele vai gritando, pai, ele tinha 9 anos de idade. Essa pessoa, para mim, é um grande, depois de Zumbi, é Luiz Gama. Porque ele vai vir para o Sudeste na condição de escravizado, vai provar a sua liberdade, que na verdade ele não era escravizado, vai inclusive depois se transformar num rábula, que é assim que se chamava, mas o conhecimento dele era maior do que os juízes, inclusive. Tinha conhecimento maior do que os juízes. No filme, inclusive, né?
o julgamento no qual ele vai provar que a pessoa que tinha, entre aspas, assassinado o seu senhor, é porque o cara fazia, inclusive, abusava da mulher dele e ele era humano. Os discursos de Luiz Gama eram infindáveis. Ia passar a dar aula para 5.000 pessoas, 100.000 pessoas que eram escravizados. Mas sabe que ano que vai aparecer na República que o negro podia estudar? Em 1962. Eu entrei na escola para estudar em 1958. Estudei na escolinha municipal lá na Vila Santa Maria, tinha 6 anos. Houve todo um cabalachozinho para eu poder estudar. Então, o direito ao estudo foi muito mais tarde. Agora, já a tal, voltando o que se interessa hoje, as cotas, a cota surgiu muito antes. Já em 1923, principalmente tinha cota. Cota para o filho dos fazendeiros. Para estudar, inclusive, para aprender a agricultura, que nós já trouxemos e ensinamos para eles. Nós já tínhamos esse conhecimento. Esse conhecimento, esse saber, essa sabedoria, nós temos na mineração. Né? Chico Rei foi para as minas na condição de escravizado, e de lá ele saía todas as noites, era obrigado, inclusive, a sair pelado da mina, procurar no ânus dele, para ver se tinha alguma pepita de ouro. E ele lavava a sua carapinha, tirava o pó de ouro, e ele, com essa sabedoria, comprou, inclusive, a mina do senhor, que também era viciado. Então, esse nosso conhecimento, essas cotas para nós, é meramente momento de você ter a oportunidade, mas conhecimento, sabedoria, teoria, todas essas coisas nós já tínhamos, já temos e continuamos tendo. É uma falácia esse negócio de dizer que nós, inclusive, emburrecemos o ensino a gente ter cota e chegar para lá. Me desculpe o desabafo, mas é isso. Fique à vontade, o espaço é de vocês. Mas uma coisa importante de tudo isso é a gente passar essas informações, que a maioria das pessoas não sabe disso. Você mencionou a questão da miopia, eu mesmo não sabia. Sim. Uma cota para quem tem até 4 graus de miopia. Acho que discutir todos esses temas é fundamental. Espaços como esse são fundamentais para isso. Né? Se tiver uma lesão permanente, e o que se entende por lesão permanente? Você perdeu o dedo. Ou alguma falange, obrigada, estava me fugindo a palavra. Perdeu uma falange, isso é uma lesão permanente, nunca mais vai voltar esse dedo. Isso te dá cota para entrar na universidade, no serviço público. E em demais órgãos, você tem condição de baixar as suas contas de consumo, água, luz, você tem condição de pedir aluguel social a partir de uma lesão permanente, que é um dedo. Claro que as pessoas, por não saber, elas só vão ter acesso a esse serviço, que a gente chama também de LOAS, quando pede órgãos grandes, órgãos que impossibilitam a mobilidade, quando pernas, braços. Maiores ao corpo. Exato. Mas, sem saber, você perdendo aí uma falange do dedo, chama-se lesão permanente. E eu que venho de seguros, eu sei bem. Você sabe exatamente sei. O direito ou não. Pedir, olha, se eu perder minha falange, eu falo, o senhor tem X valor. Não vou falar aqui qual é a seguradora, mas tem gente que apela para isso. E hoje a gente vive nessa coisa das relações líquidas de forma tão profunda, e esse é um grande problema que eu tenho com a educação em si, e eu entendo que às vezes você precisa abrir mão de estar presencialmente nos meios acadêmicos, nas faculdades, para fazer um estudo EAD. Já fiz muito estudo EAD, meu amigo também, né, Lívia? A gente já fez muita coisa. Mas a gente tem que fazer valer a permanência da gente nos espaços. Porque, às vezes, aquilo ali, você perde oportunidades, porque estando nos modos EAD ou online, a convivência com o seu núcleo é muito menor. Sim. E aí você não consegue formar de novo, você não se sente apropriado, não se apropria. Né? Exato. E nem cheguei no networking. Falando mesmo da convivência humana, você perde. E, para as pessoas negras, a primeira coisa que a gente tem que provar ao chegar é que nós somos humanos. Então, se eu faço adesão a um sistema que me é empurrado educacional à distância, eu estou abrindo mão futuramente de ser lido como humano, porque eu não tive o contexto sala de aula. Que a gente tem medo, não acha que sala de aula, de novo, não seja um lugar não hostil, é um lugar hostil, mas você enfrenta os seus medos e convive com as pessoas. E para o final da sua formação, esse network é fundamental. Quantas vezes, ao sair da faculdade, eu fiz sociedade com várias amigas de classe, porque estava lá. E isso se dá. Então, a gente não deve abrir mão. Eu sei que a vida não é fácil, eu sou
estou aqui diante de cara preta falando para você que a vida não é fácil, mas a gente precisa estar presencialmente nos lugares acadêmicos para poder fazer valer a nossa existência, a nossa vivência ali. Acho importante. Qual, na opinião de vocês, deve ser o papel aqui da Alesp, dos legisladores, da Assembleia Legislativa, nessa divulgação, nesse esclarecimento, nesse equilíbrio de uma forma geral? Bom, eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui numa gestão interessante e foi muito legal. O que eu percebia que eu não conhecia, porque a gente não tem conhecimento. A gente vê o grande prédio, pessoas que passam de carro, de ônibus, de transporte público, que andam no Ibirapuera, elas sabem que aqui é a casa das leis. Mas que leis? Que leis são aprovadas aqui? E qual é a tangência, a tangibilidade dessas leis? Para onde elas vão, né? Elas estão se referindo ao município, ao Estado? Quem aprova a lei? Eu acho que a gente tem que ter mais programas educativos acerca do que é a Assembleia Legislativa, dos cursos que podem ser promovidos. Eu sou de carteirinha do ILP, fiz muitos cursos aqui. Então, tem cursos que são importantíssimos para a gente e que vão nos dar arcabouço teórico para outras áreas. E as pessoas não conhecem, as pessoas veem o prédio. Eu sei que por questões N que aconteceram aqui, a gente tem uma coibição ao entrar. Né? Você precisa dizer para onde vai. Isso acontece não só aqui, nas assembleias dos outros estados também, assim como as câmaras de vereadores também. Claro que por problemas de vandalismo e de uma série de problemas que tivemos aí. Mas é importante que essa porta ainda esteja aberta. Não, eu quero entrar para visitar. Então entra. Vamos passar aqui pela revista, o senhor fica à vontade para visitar. Porque essas pessoas são eleitas por nós. Na hora de votar, é importante que quem vote saiba o que está fazendo. E isso é, assim, fundamental. Eu vou votar no X deputado, mas deixa eu dar uma olhada na vida pregressa dele. Se a gente não consegue. Porque quando as eleições saem da TV e vêm para a rua, a gente está falando da semana de eleição. E aí o tempo para investigar quem vai votar é curtíssimo. Então a gente tem um papel muito grande, fundamental, de politizar os nossos. Eu e Levi, a gente está aí na linha de frente, politizando. Não me importo qual é a sua bandeira, qual é o seu P, mas eu me importo que você entenda que quanto mais progressista o seu P for, mais as suas políticas e as suas necessidades serão atendidas. Se você não se preocupar com a sua necessidade, só se preocupar em sair, eu tenho amigos que me disseram assim, o meu problema é sair daqui. Aí eu falei, tudo bem, você pode sair do bairro, da favela, mas isso não sai de dentro de você. E tem até a música do Racionais que diz, você sai da favela, mas a favela não sai de você. E o que você vai fazer? Você vai ser um fantoche ou você vai ser alguém que vai saber do que está falando? Então a Assembleia, para mim, ela tem essa função de mostrar. Eu assisti muito, né? TV Alesp, sou amiga de todo mundo aqui. Venceslau, beijo, mas muito meu amigo. Então, percebendo isso, você inclusive percebe, quando vai fazer da plenária, você percebe que tem deputados que às vezes têm menos conhecimento que você. E aí você começa a investigar, estuda. Sempre tem que estudar. E ao abrir a porta, a Alesp abrindo a porta, falando de consciência racial, a gente tem 95 deputados, 94, que não precisa falar sobre isso, mas falar sobre isso é aproximar o público. E o público é o povo que vota. Não sejamos bobos, né? Traga para perto quem você sabe que vai votar em você. Na hora do voto, todos os votos valem, né? Voto não tem cor, né? Não tem voto colorido. Na hora de pedir voto, vão todos iguais. A minha relação com a Alesp vem, inclusive, de várias atividades que a gente participa aqui nesse espaço também, né? E a Yara Bento, qual é a pasta que ela... Qual é a atividade de direitos humanos? SOS Racismo. SOS Racismo. Quem trabalha aqui sabe mais. SOS Racismo. Então a Yara, alguns companheiros nossos, Claudinho, que hoje está numa outra atividade. Né? Eliane Dias. Isso, Eliane Dias. Eliane Dias, isso mesmo. Né? E aí, de lá de Diadema, estava sendo chamado para fazer esse curso de História da Cultura Africana e Afro-Brasileira, como convidado pelo Dr. Ayrton Germano, Sim. que tem também aqui um espaço também de educação aqui nesse espaço também, aqui na Alesp, né? Então nós estamos também conversando com eles, acho necessário que a gente também faça isso, para trazer inclusive para as pessoas no outro estado, assim, nas outras cidades, outros locais, e acho que tem uma relação, essa relação que nós fazemos com a Câmara Municipal de Diadema, né, nos interessa estar fazendo também aqui na Alesp. Acho que essas coisas são muito importantes, né?
O que a gente puder enfiar a nossa questão e ela crescer, ampliar, estamos juntos. Então aproveitem o espaço, a gente está finalizando esse segundo bloco. Fiquem à vontade de falar com quem nos assiste, que recado vocês gostariam de dar, falar sobre ancestralidade, sobre o mês de novembro, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Bom, eu acredito que sem que o povo esteja instruído, a gente não consegue avançar. E hoje esse mesmo povo pode votar de forma inconsciente, mas amanhã, e que o número já é grande, o amanhã já é hoje, a gente tem um número muito grande de votos nulos e inválidos. Então, tentando mitigar esse número, eu acredito que a educação continuo batendo na tecla que a educação é a chave. Vamos educar o nosso público, é dever da Alesp também educar essas pessoas, o público, os deputados aqui vão precisar sempre se reeleger, trazer novas propostas. Então, estando de mãos dadas com a população que majoritariamente está nesse estado, como em outros e nesse país, a gente só tem a crescer. Então, o meu convite é: estude a história africana do Brasil e a história de África. Eu gostaria de acrescentar mais um convitezinho para minha querida Diadema, né? Eu sou paulistano, mas transformei em diademense. E aí, eu estava guardando meu papelzinho, ela tomou e jogou fora meu papel. Está guardadinho, está devidamente guardado ali. Mas eu quero aproveitar esse momento para aproximar o que nós desenvolvemos lá em Diadema, né, com outras cidades, porque quando a gente procura do ponto de vista do fenótipo, né, e fazer que as pessoas, se elas estão se identificando e buscando, nós criamos lá em 2001, na cidade, o que nós chamamos de um evento chamado Kizomba. Né? A palavra Kizomba, qual é a origem? De onde vem? O que significa essa Kizomba? Então, naquele momento, o prefeito da época queria fazer um aniversário no mês de lá novembro, é novembro ou dezembro, é o aniversário da cidade. Aí eu falei, Felipe, e novembro? Não vai ter nada em novembro? Não tinha uma atividade naquele momento, você já tinha essa marcha, algumas coisas. E aí ele falou assim, ó, seguinte, fala com o Juca, fala com a Elisete, vai lá, fala comunicação, vê o que pode acontecer. Aí fui procurar comunicação, não tinha como fazer não tinha nem como fazer um panfleto, um jornal. Eu disse, olha, eu sou contador, tenho um contato, vamos fazer. E quem vai ser o texto? Eu falei, olha, vai ser. Aí eu olhei para o nariz, o teu, né, o meu e tantos outros. Eu falei, rapaz, nosso nariz é rotundo. Não é chato, feio, ruim, destruído, não. É rotundo esse nariz. E vem de onde? De onde que ele vem? Né? Ele vem desse tronco linguístico banto, né? Que a palavra Kizomba tem um significado de festa, de celebração e de identidade. Né? Então nós realizamos a nossa primeira Kizomba em 2001, baseado no samba enredo de Martinho da Vila, Kizomba Festa da Raça, e hoje nós estamos realizando a nossa 23ª Kizomba, que ela acontece o mês inteirinho de novembro em todas as escolas, centros culturais, na rua, espaço da saúde. Eu fiz 5 rodas de conversa nas UBSs com os agentes comunitários de saúde que descobriram coisas, porque eles que vão na ponta levar essas coisas para a comunidade, né? No posto de saúde. Então, o meu recado é, inclusive, o seguinte, é que a gente pode expandir as nossas atividades acontecendo não só em novembro, mas o ano inteiro, não só na educação, mas em outros espaços, inclusive de cultura, de saúde. Todos eles são fundamentais para dar crescimento nessa ação. E a Alesp, contamos com ela, inclusive, por isso, porque a gente fizemos aqui atividade de hip hop, dançando rua e tudo mais, aqui no espaço também. Por mais quizombas no estado de São Paulo e em todo o nosso país. Exatamente. Bebê, obrigado pela tua presença aqui no estúdio, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado, gente. Carla, você também muito bem-vinda, sempre muito obrigado, viu, pela tua presença, por terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês aqui para o nosso programa. Eu agradeço muito obrigada, viu? Obrigado. E o programa Alesp Cidadania de hoje fica por aqui, a gente se vê no próximo. Até lá.